Pois bem, vamos tirar dúvida de cada um de vocês. O batismo em águas, ele é feito por aspersão ou ele é feito por imersão? Qual dos dois que serão o correto? Então fica aí até no final do vídeo. Compartilha também, né, esse vídeo para milhares de pessoas ficarem sabendo qual é o propósito do batismo e qual é o verdadeiro batismo, o batismo que Jesus ordenou à igreja, à sua igreja. Então compartilha, fica aí até o final. Pois bem, definindo o batismo por aspersão. O que é o batismo em águas por aspersão? É todo batismo por aspersão é aquele que a pessoa passa por uma certa quantidade de água. O corpo ele não é submergido. O que quer dizer? Um batismo por aspersão, geralmente as pessoas, muitas igrejas, colocam um pouquinho de água, derrama água sobre a cabeça e não submerge todo o corpo sobre a água. Então, a definição de batismo por aspersão será isso: não submergir o corpo, que quer dizer colocar água sobre a cabeça. Isso é o batismo por aspersão. Mas o batismo por imersão, o que é o batismo por imersão? O que quer dizer? O batismo por imersão é todo o batismo sobre a água também, sobre a água, mas que esse batismo por imersão, todo o corpo, ele é imergido sobre a água. O que quer dizer? O corpo ele é aprofundado sobre a água, todo o corpo. Então a palavra imersão, ela já vem na sua tradução, que quer dizer submergir, aprofundar, submerger todo o corpo fica debaixo da água, né? Debaixo da água. Isso é o batismo por imersão. E, biblicamente falando, o batismo correto seria o batismo por imersão. O batismo correto e bíblico é o batismo por imersão. Imersão. Por quê? Porque todo o corpo ele precisa ser submergido sobre a água. Isso traz uma semelhança da morte e ressurreição de Cristo. E vou deixar um versículo para você, provando a você que o batismo verdadeiro, o batismo correto, seria ou é o batismo por imersão. Vou deixar um versículo para deixar mais aprofundado e para que você tire toda a dúvida sobre a questão do batismo por aspersão ou por imersão. Então, o batismo bíblico, o batismo verdadeiro, é o batismo por imersão. Vou deixar um versículo que está em Romanos, capítulo 6, a partir do versículo, a partir do versículo 3, tá? Romanos, Epístola de Romanos, que está lá no Novo Testamento. Você pode ter Bíblia na tua casa. Se você não tem Bíblia, você pode, na tua residência, você pode concluir na Bíblia online no Google e você concluir, se você não tiver Bíblia em casa. Se você tem, dá uma pausa nesse vídeo e você vai ver. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 3, que diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos batizados na sua morte. O que é que Paulo ele quer dizer isso? Ele quer dizer que o batismo, como é um batismo público, ele se assemelha de uma morte para ressurgir como uma nova criatura. Então, o batismo em água, ele tem um sentido.
Qual o sentido prefigurado? Você está confessando publicamente que você está morrendo para o pecado. Então, se você não sabia o significado do batismo, o batismo que quer dizer morto para o pecado. E Paulo ele traz essa figura da morte em Cristo, porque quando Cristo ele morreu, ele foi sepultado em uma gruta, todo o corpo dele ele foi transportado para a gruta. Então, o batismo em água, ela tem essa prefiguração da morte e ressurreição. Na vida do crente, o batismo, você está confessando publicamente para a igreja e para o mundo que você está morrendo para o pecado, para o mundo do pecado. É por isso que Paulo ele traz essa figura do batismo com o sepultamento de Cristo. Aí no versículo 4, de sorte que fomos sepultados. Observe que quando uma pessoa ela é sepultada, toda pessoa que é sepultada, né, você sabe, nós sabemos, todo sepultamento, todo o corpo ele vai para debaixo da terra, né? Ou para debaixo de uma terra ou para uma gruta. Observe que nenhuma parte do corpo ele fica fora, nenhuma parte do corpo. E tá aí, isso é uma cultura, né, mundial, desde o nascimento do homem, que todo o corpo ele deve ser submergido sobre a terra quando uma pessoa morre. Então, nenhuma parte do corpo fica fora. Então, Paulo ele traz aqui o batismo em água na figura da morte de Cristo. Então, no sentido prefigurado do batismo em água, nós estamos morrendo para o pecado. É por isso que quando uma pessoa ela é sujeita ao batismo, todo o corpo ele tem que estar submergido sobre a água. E no versículo 5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, olha aí, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Então, tirando aí a tua dúvida, acredito que eu vou tirar a dúvida de milhares de pessoas. Então, batismo, você está confessando publicamente para a igreja e para o mundo que você está morrendo para o mundo do pecado e você ressurgindo como uma nova criatura. Então, o batismo em água, ele é um ritual. Lembre disso, o batismo é um ritual que você está confessando publicamente para a sua igreja que você morreu para o pecado e ressuscitando como uma nova criatura publicamente para a igreja, tá bom? Isso é um ritual que toda igreja ela passa por isso e foi uma ordenança do próprio Jesus. Acredito que terei a tua dúvida e terei a dúvida aí de muita gente. Deixa aí teu joinha, também deixa a tua crítica para que possamos aí construir esse perfil aqui pregando a palavra de Deus para muitas pessoas, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe em nome de Jesus.